Olá, queridos! Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mateando com Deus. Que alegria ter você comigo aqui mais uma manhã. E hoje estamos a todo estilo aqui, na beira do fogão a lenha. Ah, meu irmão, como eu amo o fogão a lenha. A gente está aqui no sul de Santa Catarina e aqui ainda faz frio, mesmo no final de outubro ainda faz frio. E sabe, fogão a lenha, eu me criei, né? Não sei, quem é do interior também, né? Se criou com fogão a lenha. Lembro da minha avó com fogão a lenha, meu pai, minha mãe, fazendo café de manhã cedo no fogão a lenha. Então eu e a minha esposa amamos fogão a lenha. Coloca aqui nos comentários quem gosta de fogão a lenha também, quem ama comida no fogão a lenha. Ah, por isso que a gente tem esse fogão aqui na nossa casa, porque sempre a gente faz, sabe, uma comida aqui. Hoje a gente estava por aqui e eu decidi gravar o Mateando com Deus aqui. Eu disse, eu vou gravar aqui mesmo, sem muito rodeio. Vamos gravar esse episódio do Mateando com Deus aqui na beira do fogo, já que o nosso episódio é Mateando com Deus, e estamos aqui mateando na beira do fogão a lenha. Enquanto eu tomo esse chimarrão, deixa o seu bom dia, deixa o seu comentário aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, porque eu acredito que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a sua vida. Pega a sua Bíblia aí, porque a minha está aqui, a minha Bíblia está aqui. E hoje a palavra do Senhor, ela é Lucas capítulo 6 e verso de número 46. Olha que palavra poderosa que o Senhor Jesus, ele fala aqui com as pessoas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? É palavra muito forte isso aqui. A palavra Senhor significa dono, né? Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor, ele é o meu dono. Já não é mais a minha vontade, mas a vontade do meu dono. Eu agora sou escravo de Jesus. Por isso que Paulo dizia que ele era escravo do Senhor. Nós somos servos agora. Nós temos um Senhor, um dono. É Ele que dirige a nossa vida. Agora ele diz, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Nós somos tão apressados e temos tanta disposição para pedir quando se trata de algo que nós queremos, mas nós demoramos tanto para obedecer, irmão. Talvez tem pessoas aqui me assistindo, quanto tempo você demorou para obedecer ou está demorando para obedecer o que a Bíblia já diz? A Bíblia diz que tem que se batizar e a pessoa não se batiza. Diz que tem que largar mentira, a pessoa não larga mentira. Que tem que largar amante, a pessoa não larga amante. Sabe? Então Jesus está dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Porque quando eu não obedeço, obediência é igual a poder, obediência gera recompensa, a minha casa vai cair. E o Senhor Jesus comparou aquelas pessoas que obedecem e as que não obedecem à palavra de Deus à construção de uma casa. Vamos ler aqui o versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Nós viemos até Cristo, nós ouvimos e agora nós temos que praticar. Tiago vai dizer, não seja somente ouvinte, mas praticante. Então todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Fala para nós, Jesus, a quem essa pessoa é semelhante? É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido ela bem construída. Nós sabemos, e você deve saber melhor do que eu, que o principal de uma construção é a fundação, o alicerce. Agora, eu tenho que ver como eu estou construindo a minha vida em Deus. Será que eu não estou somente sendo ouvinte? Porque ouvir, nós vamos ver aqui no versículo seguinte, que todos ouvem, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica, ele é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia, sobre a terra, sem alicerce. E arrojou-se o rio contra ela, e logo desabou,
E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmão, vai dar errado, irmão. Por quê? Porque essa pessoa que construiu a casa aqui, sem alicerce, representa aquelas pessoas que estão com pressa. E tudo na nossa geração, irmão, hoje, a geração de hoje principalmente, o tempo de hoje, não digo nem a geração, mas a geração de hoje principalmente, mas o tempo de hoje, onde as pessoas estão cada vez com mais pressa. Hoje de manhã eu estava no supermercado, tinha um senhor, ele tinha mais de 70 anos, irmão, e ele com pressa, ele ia de cada caixa, aí tinha um caixa cheio, ele ia pro outro, e ele foi no meu, e a moça foi pegar o troco, e ele balançou a cabeça, saiu pro outro, e eu vi que ele estava ficando brabo, com pressa. Nós vivemos numa geração apressada que não quer esperar, irmão. Não quer esperar. Quer tudo para ontem. E quem quer para ontem constrói casa na areia. Sem alicerce vai dar errado, irmão. A principal coisa de uma construção é o fundamento. Ou seja, a principal coisa na minha vida com Deus é obedecer a Ele. Lembra que eu disse que nós demoramos para obedecer o Senhor? Mas nós pedimos na hora. E aí quando é para obedecer, nós vamos ver, Senhor, eu vou pensar, não entendi, se fala até de louco, não é verdade? E o problema é que a tempestade vem. A vida é feita de tempestades. Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que são terríveis, tem lutas que vêm, chove, o rio enche e vai bater na casa. Só que o que pratica ficou de pé, não caiu, meu irmão. A casa que pratica a palavra de Deus, o homem e a mulher que praticam a palavra de Deus, a casa deles não vai cair. Agora, se você for somente ouvinte, como diz Tiago lá, e não for praticante, a sua casa vai cair, o seu casamento vai cair, sua vida espiritual vai cair, porque não dá para ficar uma casa em pé sem alicerce, sem obediência ao Senhor. É a obediência a Deus que te conecta ao Senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses que foi pela obediência de Cristo, e ele foi uma obediência tão, uma obediência excessiva, não sei se excessiva é a palavra, radical, uma obediência radical, porque a Bíblia diz que Cristo, Jesus foi obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou, ou seja, a obediência vai gerar recompensa. Agora, se eu não obedeço, meu irmão, se eu não obedeço, diz aqui o texto, que aconteceu que foi grande a ruína. Por isso que às vezes você vê homens e mulheres na ruína, irmão. Por quê, pastor Isaías? Porque eles não praticam. Jesus é o meu Senhor. Ei, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Meu irmão, tem que praticar a palavra de Deus. Lá no capítulo de Provérbios, capítulo 1, diz que aquele que dá ouvidos a Deus, quer obedecer a Deus, ele está seguro e não tem medo do mal. Jesus disse em João 14, se permanecerdes em mim, na minha palavra, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Está na hora da gente voltar para obedecer a palavra, buscar a palavra, conhecer a palavra, entrar fundo. Meu povo foi destruído porque não tinha conhecimento. Mas adianta só ter conhecimento, porque tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que já leram a palavra, mas não querem obedecer. E aí, meu irmão, a casa vai cair. Se não praticar a palavra, a casa cai. Quantas pessoas sabem que não pode mentir e continua mentindo? Quantas pessoas sabem que ele tem que ser homem de uma mulher só? Ou mulher de um só homem, né? Quantas pessoas sabem que ele tem que ser uma pessoa honesta? Mas e aí? Obedecer é a chave da vitória. Glória a Deus. Eu quero orar por você hoje. Eu quero invocar a Deus hoje pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. E se você quiser ficar de pé, trate de obedecer a Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, Tiago diz, não seja somente ouvinte, enganando-se a si mesmo, mas seja praticante. Pois o que ouve e não pratica está se enganando. Eu não quero me enganar. Você também não quer. Você quer que Deus te responda, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, alguém comigo aqui ainda? Meu irmão, toma posse disso. Se você praticar, a chuva vai vir.
a tempestade vai chegar. O rio vai encher, estou falando espiritualmente, né? Vai bater na sua casa, mas se você é um praticante da palavra, você não vai cair. Sua casa vai se manter de pé. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Não deixou que os leões comessem Daniel. Deus não livrou os 4 jovens hebreus da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não deixou que o fogo queimasse eles. Deus permite que o rio encha, que as tempestades venham, mas nós vamos permanecer de pé. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Você quer orar comigo agora? Porque eu quero orar com você. Pai amado e Deus querido, nesta hora e neste momento nós oramos, Pai. E clamamos aos céus agora, porque é dos céus que vem o nosso socorro. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos dá força e sabedoria para praticar a Tua palavra. Não queremos, meu Pai, construir a nossa casa na areia. Na areia é mais rápido. Na areia não precisa cavar. Na areia não precisa orar. Na areia não precisa largar pecado. Na areia é só fazer. Mas, meu Deus, é um vento. É um rio que enche e a casa cai. Nós, Pai, queremos praticar a Tua palavra e ficar de pé nesses últimos tempos. Nós vemos tanta gente caindo, mas eu e minha casa permaneceremos de pé. Você e sua casa, eu declaro, vão permanecer de pé. Pratique a palavra, obedeça ao Evangelho e Deus vai manter a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério de pé. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo toda a obra do diabo que tem cegado você, que tem tentado amarrar você para não obedecer a palavra. Em nome de Jesus, saia e que Deus te dê graça, força e sabedoria para obedecer o Senhor. E se você crê, diga amém. Amém, meus irmãos? Tomaram posse dessa palavra? Porque eu tomei posse. Agora faz uma coisa. Manda essa palavra para alguém. Deixa o like aqui, deixa o comentário e manda ela para alguém. Tem alguém que precisa ouvir isso. E você vai ser a ferramenta para mandar esse vídeo para uma pessoa. Faz isso. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo Mateando com Deus. Aquele abraço.